Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. Na edição de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico cardiologista intervencionista Roberto Riga. Boa noite, doutor. Boa noite, Guto. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Doutor Roberto Riga, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importante, relacionado, lógico, à cardiologia, que é a questão das técnicas inovadoras, modernas, que são hoje aplicadas nos procedimentos. E eu queria falar particularmente do stent. Sim. O que é o stent? Quando que ele foi criado? E é uma maravilha da tecnologia médica hoje, porque evita em muitos casos que o paciente passe pela tradicional cirurgia cardíaca, que abriu o tórax e abriu o peito do paciente. Sim. Conta pra gente como que essa tecnologia hoje nos ajuda. Então, Guto, o stent começou em 77, com um médico alemão. Vou usar uma forma mais fácil do telespectador entender. É uma molinha, eu brinco que ele parece não sei se é usado ainda hoje pelas mulheres, o bob, que as mulheres uma tubinha todo vazadinho. Aquilo é um stent. Existe o stent, vamos chamar de convencional, sem medicamento, e o stent farmacológico. Qual a diferença entre os dois? O design varia de empresa para empresa, mas o design assim, geométrico, metálico é igual. A única coisa é que o convencional é só o metal, tá? E o farmacológico é o metal com a droga impregnada nele. Ele é revestido, então, com medicamento. Com medicamento. Que medicamento é esse? Quando você tem a lesão coronariana, a obstrução coronariana, Guto, você, às vezes ela é tão fechada que você precisa usar um catéter balão para fazer uma dilatação pequena, tá? Apenas para abrir luz, aumentar a luz do vaso. Passar um fiozinho ali. Isso, para poder o stent entrar com mais segurança, né? Sem tanta agressão à coronária. E aí você coloca o stent. Se você colocar um stent convencional, sem medicação, os pacientes às vezes pensam, o stent tira a gordura. Na realidade, o stent ele aprisiona a gordura na parede do vaso. Imaginando a coronária como se fosse um tubo e você tem uma passagem de fluxo de sangue normal aí dentro, quando você tem o ateroma, a placa de gordura, você provoca uma obstrução. O intuito do tratamento é tirar essa obstrução no meio do caminho. Quando você coloca o stent, ele abre naquela região, ele sepulta a placa de gordura na parede e a passagem do sangue fica livre. Tá. Em alguns pacientes, essa abertura do stent provoca nós chamamos de uma injúria, entre aspas, uma agressão na parede da coronária. Isso pode responder com restenose ou tal obstrução. Aí entra o farmacológico. O farmacológico é o stent com medicamento, que quando você abre o stent, a medicação faz ação na coronária, na parede da coronária, para não ter essa reobstrução. Hoje, na grande maioria dos pacientes, a gente usa o stent farmacológico. É quase que uma rotina diária. Alguns poucos pacientes ainda são usados o stent convencional por questão burocrática. Se eu puder citar um exemplo, o paciente do Sistema Único, por exemplo. Paciente do Sistema Único, a portaria do SUS libera para a gente o uso em diabético do stent farmacológico. Santa Casa, por exemplo. Santa Casa permite a gente usar o stent farmacológico no SUS. Independentemente da situação, se usa sempre o farmacológico. Isso. O farmacológico deu uma segurança em torno de não ter a restenose e aí permitiu que outras obstruções fossem tratadas. Nesse caso, o stent, ele tem uma vida útil? É preciso que esse paciente passe por novas revisões? E vamos fazer um exemplo aqui. O paciente colocou um stent hoje, 2 stents. Ele precisa, esse stent tem uma vida útil? Quanto tempo depois ele precisa fazer um exame? Ou não precisa? O farmacológico, a chance de voltar à obstrução
menor que 5%. Então, ele precisa ter um controle, ele precisa retirar aquele stent daqui a um tempo. Não, isso não existe. Mas ele precisa ter um cuidado, tomar os remédios direitinho, ter o seu cuidado com a alimentação, ser acompanhado por um cardiologista. Uma coisa importante que você tocou, Guto, quando você coloca stent, seja convencional ou seja farmacológico, tem medicamentos que a gente usa para preparar a coronária antes do implante e depois que a gente implanta. Esses remédios são importantíssimos serem tomados. Por quê? Esses remédios são a aspirina e um segundo antiagregante, tá? Que pode ser clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Vai do critério clínico do paciente e da escolha do médico. Quando você coloca o stent na coronária, o stent é um corpo estranho, tá? Dentro do organismo do paciente. Ali está passando sangue. Para não haver trombose, você tem que tomar essas duas medicações antes e durante um certo tempo depois. O stent ele sofre um processo de endotelização. A parede da coronária começa a encapar o stent com o tempo. No stent convencional, isso sem medicamento, isso é em 30 dias, e no farmacológico é em torno de 1 mês. Então ele precisa tomar o remédio. Porque se ele parar de tomar o remédio, enquanto tiver metal em contato com o sangue, pode ocorrer essa trombose. Então é importante o paciente ter essa... A gente sempre explica direitinho, mas às vezes o paciente sai do hospital, eu vou numa festa, eu vou parar tal remédio. Já aconteceu de... Pergunta se pode beber. Não. Doutor, já aconteceu de tratarmos um paciente no hospital durante a semana, ter alta para casa, no sábado ele se reuniu, isso é o relato da esposa, então fica fácil. Não tem como fugir. Ele se reuniu com os amigos num barzinho e naquele dia ele não tomou remédio. Quando foi à noite, ele foi para o hospital com o stent trombose lá e chamaram a gente para abrir. Então, puxa vida. Então é importante. Aí, nesse caso, teve que abrir o peito do paciente? Ou não? Não. Nesse caso, se esse stent tiver com essa trombose, há a possibilidade de novo com catéter de a gente reabrir. Então, a instalação era a minha próxima pergunta. Como é que é feita a instalação do catéter? Do stent. É como se fosse um cateterismo. No cateterismo, cateterismo diagnóstico. A gente faz o cateterismo e vai com o catéter até a boca da coronária, o ósseo da coronária, injeta contraste para ver toda a anatomia, se tem alguma obstrução, onde está o grau de obstrução, quantas artérias envolvidas. E isso vai direcionar a decisão final, geralmente do cardiologista do paciente. No stent já se fez o cateterismo diagnóstico, já se sabe onde está a obstrução, a gente entra na coronária para fazer essa correção através de um catéter específico para isso. Existem fios, que nós chamamos fios guias, catéter de balões e o stent no final. E esse stent ele é colocado, a incisão é feita... Duas vezes. Na femoral... É a via ainda mais usada no mundo, mas, Guto, recentemente tem a técnica radial. No hospital a gente usa, em mais de 90% das vezes, é uma técnica mais recente, em que índice de complicação, sangramento é bem menor, então a gente pode fazer aqui pelo punho. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável, por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades, para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora. Avenida Pedro Machado, 450, no Manapé, em Santos. Telefone 3225-6867. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração, avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O Centro de Diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje a gente recebe aqui a presença do médico cardiologista intervencionista Roberto Riga, que está falando sobre os cuidados, está falando sobre as técnicas e sobre a implantação de stent no coração. Doutor Riga, a gente estava conversando aqui no intervalo. Uhum. Você pode falar o que você me falou no intervalo? Eu preciso falar de tal coisa. Hoje, ainda existe a possibilidade do paciente ter o peito aberto. Sim, né? Sim. E com essa nova técnica de implantação dos stents, isso, claro, se reduziu. Mas uma técnica não invalida a outra. Não, de jeito nenhum. Eu brinco com os colegas. Recentemente, Guto, agora existe um estudo famoso na nossa área chamado Syntax, que comparou pacientes que tinham obstrução coronariana e foram levados para cirurgia tradicional, com safena, mamária,
ou para implante de stent farmacológico. Pacientes de baixo e médio risco, que nós chamamos. E aos 3 anos se comparou a mortalidade dos dois, para ver se de repente teve mortalidade num grupo maior do que o outro. Não, mortalidade igual. E tem um braço desse grupo chamado Syntax, cujas informações saíram agora no final de 2018, em que avaliou esses pacientes com 5 e 10 anos. Com 5 anos, mortalidade igual, e com 10 anos, mortalidade igual. Dá para chamar a atenção também que ali, até o 3º ano, os pacientes que foram submetidos a implante de stent tiveram incidência, às vezes, de um novo tratamento um pouco maior que cirurgia. Por outro lado, naquele intervalo de 3 anos, os pacientes de cirurgia tiveram um pouquinho mais de acidente vascular cerebral do que stent. Mas são técnicas, têm as suas indicações. Lógico que, como eu já falei, a indicação de stent avançou muito, muito depois do farmacológico. Áreas em que o cirurgião cardíaco era, vamos supor, a indicação precisa, nós chamamos de tronco de coronária esquerda. Era uma região que cirurgia cardíaca. Hoje em dia, em alguns casos selecionados, já não é mais. O stent pode ser colocado ali. Mas um diferencial, falando em Santa Casa, é que nós temos um grupo em que a gente tem amizade há mais de 20 anos. Olhando o já se conhece. A gente conversa muito sobre todos os casos. Esses casos que geram alguma dúvida de decisão final, a gente senta para conversar para ver o melhor para o paciente. Deu um exemplo para você aqui fora do ar. Hoje, tivemos uma reunião no hospital clínica, nós temos toda semana, para discutir alguns casos. Um paciente jovem, de 50 anos, que internou no hospital para cirurgia cardíaca, para colocar 3 pontes. Na avaliação, 50 anos, na avaliação preparatória para a cirurgia, os cirurgiões identificaram, através de alguns exames, uma aorta extremamente, mas extremamente calcificada. Eu nunca tinha visto aquela imagem, bastante cálcio. Para a gente entender, o calcificado era dura? Dura. Placas de cálcio misturadas com gordura. O que acontece, Guto? Quando o cirurgião vai manusear essa aorta para suturar a safena, essas placas podem soltar, subir para o cérebro. Ele faz a cirurgia e o paciente não acorda. Tem um evento cerebral durante o procedimento. Então a chance de acontecer, nesse caso discutido hoje, era imenso. Então eles vieram conversar, sentamos todo mundo, o grupo do Dr. Cirilo, o Dr. Marcelo, os cardiologistas. Então, às vezes você olha a imagem, tem um alto risco para cirurgia, é possível colocar stent? Aí nós olhamos com calma, era possível, então vai ser preparado nos próximos dias. Ou seja, mesmo com o paciente tendo aquela indicação, antes é feito todo uma análise minuciosa. Uma troca de informações. Sim, e aí também entra a opinião do cardiologista do paciente. Sim. Eu costumo dizer o seguinte: os pacientes que vêm eletivamente de casa, todos esses pacientes a gente tem que conversar com o cardiologista que pediu. Ele é o dono do paciente. Ele tem mais informações que vão ajudar a decisão final. Então você faz o exame, colega cardiologista A, B, C ou D, apareceu isso. Às vezes o cardiologista quer que o paciente volte para o consultório para ele ter mais uma liberdade de conversa, sem problema. Os pacientes que estão internados no hospital, uma síndrome coronariana, estão na UTI cardíaca, na unidade coronariana, esses pacientes fazem o exame, tem casos que estão ali, instáveis, em que a gente já conversa com o Dr. Marcelo Pionic e na hora já trata a coronária. E o único caso, como eu te falei, que eu não consigo falar com ninguém, aí é eu mesmo, são os infartos. O atleta, a gente teve aí casos de jogadores de futebol que tiveram problemas cardíacos. O músculo, o coração do atleta, do jogador de futebol, ele é diferente do simples mortal, digamos assim? E hoje em dia a cardiologia é tão importante quanto outras técnicas para se avaliar um atleta? É assim, Guto, vou dar 2 exemplos. Eles podem desenvolver uma hipertrofia muscular, tá? Alguns atletas, e com isso provocar arritmias malignas e ter problemas como aquele jogador do São Caetano. Tadinho. Existe um caso famoso que é do Washington. O Washington é um caso diferente, ele é diabético, teve uma lesão coronariana mesmo, ele colocou um stent e continuou jogando futebol. Ele não precisou abrir. Não, ele tratou com stent farmacológico em Curitiba. Comentei com você que já vi casos de jogadores de futebol que já passaram pela minha mão com alterações coronarianas
congênitas, congênita que eu digo assim, de uma ponte miocárdica. É uma alteração cardiológica em que pode gerar dor no peito, gerar alguns problemas e jogaram assim... Jogava em alto nível intensamente. Isso. E graças a Deus, nada. Ótimo, mas tem coisa que a gente não consegue explicar. Ia lá no fundo e cruzava na cabeça do companheiro. Era top, era top, era top, era top. Nós estamos chegando no final do programa, doutor. Agora, como que a gente faz para identificar os sintomas de um infarto? Eu sei que é difícil isso, mas às vezes as pessoas... Tô com uma dor no peito, tô com uma dor no braço. Como é que começa? Existe uma dor padrão, uma sucessão de dores que a gente possa identificar para a gente imediatamente procurar ajuda? Uma mensagem final e importante, Guto. Existe o clássico que a gente lê nos livros, uma dor no peito, em aperto, em pontada, corre para o braço. Isso é o clássico, tá? Isso é fácil. Mas existe a variação, a falta de ar, a dor nas costas, parece que meu estômago está doendo, eu já vi dor na mandíbula. Principalmente falta de ar, esse desconforto esquisito, pacientes que tenham aquilo que eu te falei, fator de risco, histórico, hipertenso, diabético, fuma, colesterol alterado, tem histórico familiar, paciente obeso, sedentário, todos esses fatores de risco, se ele não está se sentindo bem, na dúvida e num pronto-socorro. Por quê? Vai ser atendido por um especialista, vai fazer exame de eletrocardiograma, enzimas cardíacas, nada de preocupante, passou aquela fase ali, foi medicado, está tudo bem, vai procurar o seu cardiologista, mas se é alguma coisa diferente, já é acionado para fazer o tratamento correto. E isso para a gente faz diferença. Existe uma palavrinha, né? Tempo é músculo, é vida. Então, a pessoa teve algum tipo desse desconforto, perfeito. Não vai deitar, não vai tomar uma água, isso aqui eu dormi mal. Não. Vai procurar ajuda. Já vi, pode acontecer, eu já vi muito disso. Os idosos, né? Uma dor na coluna, né? Quem não, né? Dor na coluna e fica ali, começa às 8 da noite, ele vai empurrando com a barriga até as 5 da manhã. Quando aí aquela dor da coluna está de uma maneira diferente e muitas vezes ele chega no hospital, pode chegar num prazo fora do prazo bom para ser tratado pela hemodinâmica. Qual é essa janela? Importante, essa janela de vida, né? De vida ou morte? 12 horas. Mas quanto mais curto esse tempo, melhor. Aquelas primeiras 6 horas são... Mas quanto mais... Se tem para você exemplo agora recente da moça que chegou lá com 1 hora, isso pegar o carro e sair correndo. É fundamental. Esse tempo-resposta, quanto mais rápido, melhor. Vou dar exemplo para você de ontem no hospital. Uma senhora de 82 anos, a gente trata bastante gente idosa, cuja filha, a mãe ficou em casa com desconforto e ficou insistindo em ficar em casa. E quem me relatou isso foi a filha depois, quando eu fui conversar com ela. Ela insistiu para a mãe ir para o hospital, ela brigou e pegou a mãe na força e levou para a Santa Casa. Fez diagnóstico de um evento coronariano, foi para a unidade coronariana do Dr. Marcelo Pinick, fizemos cateterismo, uma baita de uma obstrução, corrigimos, tranquilo. E depois, conversando com a filha falou, puxa vida, se eu não insistir, porque às vezes acontece. É um tempo mínimo que vale a vida. Faz a diferença. Mudança de hábitos é fundamental nessa toda essa. Não adianta nada se fazer todos esses procedimentos se o paciente não cair em si e não mudar o estilo de vida. Mudar hábito e tomar os remédios. Porque não adianta o paciente, seja cirurgia cardíaca, seja stent, seja ficar no hospital um tempinho, ir para casa, esperar passar uma semana, 2, 3, eu estou bem, vou voltar à minha vida. Não vai adiantar. Aquela vida bandida e errada. Não vai adiantar. Ele vai ter mais problema e quem sabe não vai poder ser salvo. Vamos voltar a nos ver de novo. E esse tipo de... Agora é importante. Esse tipo de procedimento, ele agrava... Por exemplo, eu coloquei stent. Se eu não tomar jeito e eu voltar a ter um problema, ele pode vir muito mais intenso. Pode, porque... Pegando o gancho que você falou, Guto, ele chegou no hospital com uma obstrução coronariana, com um músculo cardíaco preservado. Tá? Fez a desobstrução, colocou o stent, ficou tudo bonito.
e o músculo cardíaco preservado. Bom, foi embora para casa. Passou uma semana, 2 semanas, de repente vai que deu na cabeça de ele chutar o balde e parar tudo. Ele pode ocluir esse stent, voltar para o hospital, a gente abrir essa coronária de novo, mas já perder a função do ventrículo. E aí ele vai ter uma condição de vida bastante diferente. Então isso é um diferencial. Então ele, ao invés de ter um problema, ele vai ter 2 problemas. Vai. Isso se ele conseguisse salvar. Porque nem sempre às vezes o paciente consegue chegar a tempo, né? Volta aquela história de ser ágil, não ficar em casa esperando. Porque às vezes fica demorando, não dá tempo de sair. Doutor Roberto Riga, agora é verdade, o nosso tempo acabou, Guto. Infelizmente. Obrigado pela presença. Obrigado, Guto. Volte mais vezes aqui. Preciso trazer mais gente da sua equipe, senão eles vão ficar com ciúme. Isso, vamos mesmo. Mas obrigado, eu agradeço. Santa Casa e você fica por aqui, a gente volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A vida é vulnerável. Por isso protegemos aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Early Kid Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora, Avenida Pinheiro Machado, 450, no Marapé, em Santos. Telefone 3225-6867.